Esse já é o segundo Mob Tracking que a gente testa aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. A gente testou o ano modelo 2022. Agora chegou pra gente o 2023, inclusive na mesma cor. Em outra frente, nós já testamos também dois Renault Kwid, na versão Intense e também na versão Outsider. É sempre difícil ter uma agenda com os dois carros juntos. Mas a gente vai aproveitar a presença do Mob Tracking aqui no Veículos e Velocidade para poder comparar com o Renault Kwid. Como nós vamos fazer isso? Mostrando nesse carro aqui e comparando com o vídeo do Renault Kwid Outsider, aquele azul que a gente gravou recentemente aqui no canal. Se você gostar dessa modalidade de vídeo, então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade e também ativa o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. E como eu disse, se gostar, deixa aí o teu comentário. Vamos começar então olhando a dianteira dos dois carros. Aqui no Fiat Mobi a gente tem um sistema de farol monoparábola, é uma parábola só para luz alta e para luz baixa. Lá no Kwid o farol é biparábola, ou seja, uma lâmpada para alta, outra lâmpada para baixa. Aqui no Fiat Mobi a gente tem o farol de neblina, que é o que está aceso agora nesse momento. O Kwid perdeu esse equipamento agora nesse pós-facelift. Só que aqui no Fiat Mobi, esse equipamento ele é opcional e para ter ele é preciso pagar o pacote mais completo de acessórios. E no caso do Kwid, a gente tem um filete em LED, ele tem um DRL, uma iluminação diurna, nesta modalidade em LED na parte superior. Então, lá no Kwid, a gente tem uma solução de iluminação que nos parece melhor que aqui no Fiat Mobi, justamente porque a grande maioria das pessoas vai utilizar mais a luz diurna, que já liga automaticamente, então logo a gente dá a partida no carro, do que as pessoas em tese usariam o farol de neblina, e aqui ele tem que ser pago à parte. Então, ainda que eu, Guilherme, particularmente prefira essa solução com o farol de neblina, eu tenho que dar o braço a torcer e dizer que no caso do Kwid a solução é melhor porque ela é mais útil e ela tem mais aplicações. Agora a gente olha um pouco para a lateral dos dois carros. Você está vendo aí um conjunto de rodas de liga leve, aro 14 polegadas aqui nesse Fiat Mobi. Realmente ela está presente aqui na versão Tracking. No entanto, as rodas de liga leve nesse modelo aqui são opcionais, enquanto que lá no Kwid Outsider, que é o concorrente deste carro aqui, a gente tem um conjunto de rodas de liga leve diamantadas e que estão presentes de série no carro. Não é preciso pagar à parte. Compensação, a gente pode ver aqui no Fiat Mobi um rack de teto elevado, inclusive, ó, a gente está vendo aqui que ele é elevado, então ele é um rack de teto aqui no Mobi que ele é funcional, ao contrário daquelas barras que tem lá no Kwid, que não podem carregar carga como a gente mostrou. Você também está vendo aí espelhos pintados em preto e os dois carros têm essas molduras aqui nos arcos de roda, justamente para caracterizar um pouco dessa proposta, entre aspas, mais aventureira. Aqui a gente pode dar um empate, porque enquanto um carro tem roda de liga leve de série, aqui a gente tem o rack no teto funcional. Na parte traseira aqui do Fiat Mobi, a gente tem as lanternas convencionais, ou seja, não tem iluminação em LED. Agora, no Kwid Outsider, a gente tem filetes em LED para iluminação noturna, né, para iluminação de lanterna e também na versão Intense. Então, nesse caso da iluminação traseira, ponto lá para o Kwid. Também tem câmera de ré no Renault Kwid. Aqui no Fiat Mobi a gente não tem nem câmera, nem sensor, e isso não é nenhum opcional. Então, mais um ponto lá para o Renault Kwid. Abertura do porta-malas por comando na chave. A gente não tem aqui no Fiat Mobi, eu não tenho essa possibilidade. Para que eu possa fazer a abertura do porta-malas, eu preciso vir aqui, colocar a chave aqui na posição, e aí então eu vou girar a chave, ó. Inclusive já estava até aberto, para que eu possa então fazer a abertura do compartimento. Lá no Kwid a gente tem a possibilidade de abrir com a chave. Em compensação, aqui no Mobi, que é um opcional nesse carro, eu tenho a possibilidade de fazer a abertura desse compartimento pela alavanca, que está exatamente aqui, ó, embaixo e também do lado do assento do motorista. Então, nesse ponto, a gente tem um empate. E no Kwid e no Mobi, perdão, a gente tem uma outra possibilidade nessa mesma alavanca, que é abrir lá o compartimento da gasolina. Então, aqui, enquanto um carro ganha por um lado, o outro acaba levando pelo outro.
Falando apenas sobre o porta-malas, aí sim a gente tem aqui no Mobi um compartimento com 235 litros de capacidade. A gente pode ver o seguinte, ó, a abertura não é muito grande e ele é bastante fundo. Então, para colocar alguma sacola, para colocar alguns objetos aqui, a gente tem que levantar e colocar eles mais lá para baixo. Então, faz um pouquinho mais de esforço do que lá no Kwid. Só que lá no Kwid tem outra vantagem. O compartimento tem 290 litros, ou seja, é bem maior do que esse compartimento que a gente tem aqui no Fiat Mobi. Então, em termos de porta-malas, aí sim, aí não dá nem para a gente poder discutir. Só que o Kwid não tem, por exemplo, ganchos aqui na parte de trás, e o Mobi tem. E tem dos dois lados, olha só, um gancho moldado nessa parte e outro moldado aqui. Nenhum carro tem iluminação. Mas se você precisa de um carro para ir no supermercado aí apenas isso, o Mobi leva vantagem. Em compensação, se você precisa transportar mais malas, mais bagagens, aí é o Kwid. Quando a gente fala de motor, a gente tem receitas totalmente diferentes aqui no Mobi e lá no Renault Kwid. Primeiro, porque aqui no Fiat Mobi a gente tem um motor 1.0, 4 cilindros de 71 cavalos de potência quando estiver abastecido com gasolina. Lá no Renault Kwid a gente tem um motor 1.0, 3 cilindros de 66 cavalos. Bom, mas e aí, qual leva a melhor em termos de desempenho e agilidade? Olha, andando nos dois carros, eu posso afirmar para você que o Renault Kwid acelera melhor, ganha velocidade mais rápido. Aqui o Mobi é mais lento. Só que aqui a gente tem uma grande vantagem, que é o motor Fiat Fire Evo. Esse motor ele tem peças de muita facilidade para serem encontradas, ele é um motor de concepção mais antiga, mas ainda assim ele é muito robusto, muito durável. Haja vista que Fiat Gran Siena, Fiat Palio, Fiat Uno, muitos desses carros continuam rodando ainda por muitos quilômetros, podem virar aí 200 mil quilômetros com relativa facilidade. Haja vista que esse motor ele é confiável e consolidado. E quem mora no interior vai querer uma manutenção mais fácil e uma manutenção mais barata. Nesse ponto não tem o que discutir. O Mobi com esse conjunto leva vantagem. Agora, para quem gosta de mais tecnologia, para quem quer um motor de 3 cilindros, para quem quer um conjunto mais avançado, aí o Kwid leva. Agora um pouco sobre os equipamentos dos dois carros que, olha, em alguns aspectos se equivalem, mas em outros eles são bem diferentes. Vamos começar pelo principal aqui dentro. Olha só, direção hidráulica aqui no Fiat Mobi. Em compensação, lá no Renault Kwid a gente tem uma direção elétrica. O ar-condicionado é normal, não é um ar-condicionado digital nem de dupla zona, nos dois carros é igual. Vidros elétricos, um toque aqui no Fiat Mobi, só na frente. Espelho retrovisor elétrico aqui também no Fiat Mobi, e enquanto que a gente não tem, por exemplo, os vidros traseiros elétricos. O fato da direção ser elétrica lá no Renault Kwid mostra que é um projeto mais novo. Chave canivete, que é o que a gente tem aqui, ó, os dois carros têm, tanto o Fiat Mobi quanto o Renault Kwid. O alarme é opcional aqui no Mobi, mas no Kwid não tem. Você precisa colocar a parte e tentar colocar um alarme que trabalhe junto com a chave, porque isso facilita não ficar com mais um controle pendurado. Outra coisa que também está presente agora nessa geração, nessa linha 2023 do Fiat Mobi, é o monitoramento de pressão dos pneus e também tem outros itens aqui nesse Fiat Mobi. Eu estou falando do controle de tração e de estabilidade e também do assistente de partida em rampa. Tanto o controle de pressão dos pneus quanto esses dois assistentes de assistência ao condutor estão presentes nos dois carros. Só que lá no Kwid, o controle de estabilidade e o auxílio de partida e rampa, eles são equipamentos de série, e aqui no Mobi são pagos como opcional e custam R$700. Em termos do sistema de mídia, daí sim não tem discussão. Esse Uconnect que a gente tem aqui no Fiat Mobi é bem melhor do que o Media Evolution que a gente tem lá no Kwid. Por quê? Porque este modelo aqui de mídia, ele é bem mais avançado, ele está equivalente aos carros mais avançados da Fiat, como o próprio Pulse, o próprio Fiat Fastback, a Strada, só que lá a mídia é maior, ela tem 8, tem 10 polegadas, mas o sistema é o mesmo, e essa mídia aqui chega a ser melhor que a do Fiat Argo, inclusive. Então aí não dá para discutir, porque lá no Kwid, o Media Evolution da
da Renault, ainda que ele tenha câmera de ré, é a única vantagem que ela tem. Tem aquele Drive Mode, aliás, o Eco Scoring, né, que vai te pontuando conforme a tua condução. Só que a manuseabilidade da central multimídia é inferior a essa aqui, é bem inferior. A gente clica nos botões da central lá do Kwid e ela é mais lenta, a resolução da tela é mais lenta. Aqui no Mob não, olha só, é tudo muito rápido para a gente poder acessar todos os comandos que a gente quer dar. E aqui eu ainda tenho a possibilidade de fazer o Android Auto ou o Apple CarPlay sem fio. Então, em termos de mídia, o Mob é melhor. Falar de conforto faz a gente entrar em um ponto um pouco mais subjetivo, porque o que é mais confortável para mim pode não ser para você que está assistindo. Cada vez que eu sento no Renault Kwid, eu tenho uma posição que não é muito boa, porque as minhas pernas elas ficam assim, ó, aqui na posição do motorista. E lá no Kwid eu não tenho nem a regulagem de altura do volante, nem a regulagem de altura dos bancos. E aí, quando eu chego aqui no Fiat Mobi e nesse tracking que a gente está aqui, ele tem aqui ó, a regulagem de altura do volante. É claro que não é muito que ele regula, mas ela está aqui disponível. E também eu tenho ó, a regulagem de altura do banco do motorista. Ele pode vir bem para frente ou ficar numa posição um pouco mais intermediária, que é o que eu estou usando aqui, porque o padrão desse carro é ser um pouco mais alto. Esses dois itens aqui precisam ser pagos à parte no pacote opcionais mais caro de todos. Mas aí, mesmo assim, é uma vantagem aqui do Fiat Mobi, porque esse carro ele tem esta opção. Você pode pagar por isso. Lá no Kwid não tem. Então, se eu pudesse escolher um carro para eu dirigir todos os dias entre o Kwid e o Mobi, eu ficaria com o Mobi. E no que diz respeito à percepção dos materiais aqui dentro, a gente tem uma certa equivalência, porque aqui, por exemplo, olha só, os tons que a Fiat usa nessa textura não é aquela imitação de pele, é um tom até um pouco mais lúdico, um pouco diferente. Aqui no volante a gente tem uma pega boa, eu tenho essas partes maiores aqui. Lá no Kwid a gente não tem um volante tão grande, ele é um volante menor, né? Então para quem gosta pode achar isso uma vantagem. Os bancos nos dois carros têm revestimentos equivalentes. Lá no Kwid, inclusive aquele bordado em tom verde, enfim. Então, em termos de percepção de qualidade, dá para dizer que os dois carros empatam. Quando a gente analisa em termos de percepção dos dois carros exatamente quando se está ao volante, dá para entender que o Fiat Mobi nos dá uma sensação de maior robustez e uma sensação de maior construção, em firmeza em construção, melhor dizendo. Ele parece ser mais bem construído do que o Renault Kwid. Eu digo isso porque a gente andando com esse carro no paralelepípedo, a gente andando com ele em ruas esburacadas, ele não nos passa tanta vibração, ele não parece tão frágil quanto lá no Renault Kwid. Aqui a gente tem uma percepção de que ele é mais robusto e de que ele vai durar por mais tempo. Agora, quando a gente fala em termos de manobrar o carro, de andar com ele no dia a dia dentro da cidade e agilidade, aí o ponto é lá para o Renault Kwid, porque a direção elétrica faz diferença. E outro aspecto que também faz diferença é justamente o fato de que o motor fica um pouco mais ágil para andar no trânsito. Antes de fechar, a gente precisa falar um pouco sobre preço. O Mobi Tracking completo, esse aqui com o pacote de assistências e também o pacote de opcionais mais completo de todos, sai por R$ 76 mil. Eu também posso colocar uma pintura metálica e aí incluir esse valor e a gente chega então nesses R$ 76 mil. O Kwid, ele já vem com o pacote fechado, ele não tem opcionais. Apenas a pintura é paga à parte e aí ele custa R$ 74.300. Quando eu coloco o Fiat Mobi básico, sem opcionais, mesmo na versão Tracking, aí eu tenho preços então abaixo aqui do Renault Kwid. Bom, dá para dizer que os preços dos carros eles se equivalem, justamente por isso é muito subjetiva essa análise. Mas se a gente julgar os dois carros assim, completos, como está esse aqui, o Fiat Mobi, e lá o Renault Kwid no pacote fechado, esse aqui tem mais itens, e tem itens fundamentais para quem valoriza o conforto e para quem quer se ajustar melhor ao carro, como a regulagem de altura do volante e a regulagem de altura do banco, que lá no Kwid não existem, e isso aí pode incomodar ao longo do uso. Bom, critério para tu escolher o teu carro novo é algo que é muito subjetivo. Cada um tem uma percepção daquilo que lhe é mais conveniente, daquilo que valoriza mais. É muito subjetivo para a gente decidir. Quem quer soluções mais modernas, quem quer um carro com um desenho e um projeto mais atual,
aí vai lá no Renault Kwid. Agora, quem procura robustez e manutenção fácil, a escolha certa é o Fiat Mobi, justamente por conta disso que a gente já discutiu aqui nesse vídeo. Se eu, Guilherme, fosse fazer uma escolha, o meu critério valorizaria um pouco mais o fato dele ter peças baratas, manutenção mais barata e uma acessibilidade em termos de mecânicos, por exemplo, que podem mexer nesse carro. Até porque eu vou ficar com o carro por muito tempo e não vou ficar levando exatamente na concessionária, por mais que muita gente considere algo reprovável essa minha atitude. Mas eu vou dar mais valor para mecânica e para consideração de robustez desse carro. Aí a minha escolha seria o Fiat Mobi baseado nesse critério. Mas com certeza o Renault Kwid é um outro produto bastante interessante, porque nos testes que ele demonstrou aqui, ele se mostrou mais econômico do que o Fiat Mobi, se mostrou um carro mais ágil dentro da cidade e mostrou uma capacidade inclusive para a gente viajar com ele, já que o porta-malas dá de 10 aqui no Fiat Mobi. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Como eu disse, sempre é difícil da gente fazer os comparativos, porque a gente nunca tem agenda para 2 carros ao mesmo tempo. Mas a gente pode aproveitar um que a gente já gravou com outro que a gente está gravando. Tchau e até o próximo vídeo.